Atenção, canais parceiros do IDEAC para o top de 5 segundos. Sem querer voltar, assim são os dias de dores, frios, tristes, sem cores. Mas vai passar, eu sei que vai passar. O sol vai trazer de novo o calor e o brilho das cores que vai aguentar os campos, flores de novas flores. Vamos vencer, mas vai passar, eu sei que vai passar. O sol vai trazer de novo o calor e o brilho das cores que vai aguentar os campos, fruto de novas flores. Vamos vencer, sinta um novo princípio. A primavera chegou, a vida florou, tempos de dor se foram e o amor veio. Sorrisos e abraços são flores em regaços do novo mundo da boa nova de luz, o reino de Jesus. Venceremos, mas vai passar, eu sei que vai passar. E o sol vai trazer de novo o calor e o brilho das cores que vai apagar os campos, broto de novas flores. Vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer. Podem aplaudir a espiritualidade. Especial, né, que veio um momento assim, em que estavam voltando para a parte espiritual milhões de espíritos no mundo todo, né? E já na época a espiritualidade falou: a gente vai vencer, né? Então, e como música preparatória para a prece, acho que a Lisa pode compor, né? Eu vou fazer meio que Jesus, né? Que é uma canção também muito especial. Depois eu passo o microfone para você, tá?
Eu gostaria que a gente fechasse os olhos e mentalizasse a figura de Jesus, né? Que sempre está presente conosco. Jesus sempre está presente conosco. Vamos entrar na sua aula energética. Essa canção ela fala sobre Jesus. Muito singela, muito simples, mas que retrata todo o amor que esse nosso mestre querido tem por nós. Esse seu olhar azul da cor do céu, profundo, tão doce como mel. Essa sua voz, o amor se faz canção e embala todos nós, alimentando o coração. 2000 anos se passaram, mas você não passou. Muitas coisas mudaram e você não mudou. O mesmo senti o seu perfume no ar, no céu de estrelas e de luar, indo ouvimos sua voz me chamar. Mas você não passou. Muitas coisas mudaram e você não mudou. Mesmo amigo, mesmo amor, senti o seu perfume no ar. O céu de estrelas e de luar, indo ouvindo sua voz nos chamar pra cear o pão de luz. Você
doce bacon, Jesus, doce bacon, doce bacon, doce bacon, Jesus. Bom dia a todos. Eu sou Eliette, representante da área de estratégia do Conselho de Unificação Espírita. Estamos aqui no encerramento da nossa Semana Espírita do Norte Fluminense, que é sobre o apoio do 21º CEU, que está ligado a Campos dos Goitacazes, São Francisco de Itabapuana, São João da Barra, Cardoso Moreira e Itaúba. São os municípios que contêm o 21º CEU. Nós temos o apoio nessa Semana Espírita, que está encerrando hoje, da Liga Espírita de Campos, da Associação Médica Espírita de Campos, da editora Letra Espírita, do Grupo Espírita Francisco de Assis, do Grupo Espírita Joana d'Arc, da Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré, do Grupo Espírita Luiz de Gonzaga, do Grupo Espírita Assis, da Casa de Caridade Maria Franco, do Lar de Débora e IDEAC, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec. Nós estamos muito felizes pelo encerramento, pela oportunidade de estarmos aqui no Lar de Débora, e essa Semana Espírita ela foi realizada em várias casas espíritas que apoiaram esse evento, o que foi muito importante, com certeza. Esse aspecto veio para ficar, de estarmos visitando as outras casas, fazendo atividade. Eu convido nesse momento a Deise, representando a Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré, para ler a página inicial. Bom dia. Minha voz está para todo mundo ouvir, não está? Minha voz é assim, baixinha, né? Por conta da gravação. Ah, tá. Então tá bom. É do livro Fonte Viva, Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição número 18. Não somente. Nem só de pão vive o homem. Jesus, Mateus 4:4. Não somente agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos.
Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. Muita paz. Convidamos nesse momento o nosso companheiro Marcinho, da Casa do Caminho. Marcinho bem íntimo da Casa do Caminho, para fazer a prece inicial. Gente, bom dia. Vamos todos fechar os nossos olhos, nos concentrarmos agora nesse momento, para a gente emanar o máximo de energia para esse encontro, desse evento. Nosso mestre amado, amigos e irmãos que amparam não só essa, como também vem amparando todos os passos, todos os encontros nessa nossa jornada, nessa nossa semana espírita. Pedimos que ilumine o nosso irmão palestrante, pedimos que ilumine todos os irmãos aqui presentes, que energias do mais alto possam parar cada um nesse nosso encontro. Pedimos também, Pai, que nesse momento, após tantas e tantas palestras, tantos e tantos encontros, que a nossa caixinha de conhecimento esteja repleta de luz, de conhecimento, e que a gente possa abrir essa caixinha a partir do momento em que saímos por essa porta para distribuir amor, paz e fraternidade. Permita que possamos realizar o nosso evento na mais pura tranquilidade e fique conosco, nos amparando, protegendo, hoje e agora sempre. Antes de fazer a apresentação do nosso palestrante da manhã, queremos registrar aqui a presença do nosso companheiro Hélio Tinoco, que esteve conosco ontem, lá na Maria Franca, fazendo a reflexão da noite. É muito bom tê-lo aqui junto conosco, porque você está sempre junto, sempre nos ajudando na jornada da divulgação da doutrina. Eu estou assim, muito emocionada por ter que apresentar esse querido Rafael. Há um tempo, ele teve um tempo aqui em Campos e parou na Liga Espírita. E nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos ali, nas reuniões, trabalhar com os pacientes do Hospital João Viana, e nas reuniões de desobsessão. Então é um companheiro assim, muito querido, que eu guardo muitas lembranças do carinho dele e dos pacientes com ele na época desse trabalho. Então o Rafael, ele nasceu em Itapiruna, mas atualmente ele reside em Niterói. Frequenta a Sociedade Espírita da Fraternidade em Niterói, casa fundada por José Raul Teixeira. Conheceu e passou a estudar a doutrina espírita aos 18 anos, em 1998.
No ano de 2008, passou também a atuar no campo da exposição doutrinária, advogado e estudante de psicologia. É um querido divulgador do espiritismo, de um trabalho muito importante lá com Raul Teixeira, em Niterói. Então, a palavra é sua, que nós possamos vibrar por esse companheiro que vem aqui trazer um pouco do seu carinho com a nossa cidade, com a nossa doutrina espírita e com o movimento espírita de Campos. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, bom dia! Bom dia! Como é bom estar com vocês, ouvir essa saudação tão fraterna, tão afetuosa. A todos eu desejo votos de paz, de bem, rogando a Jesus, o amigo de todas as horas, rogando a Francisco de Assis, que nos acompanha há tanto tempo, possa envolver a todos em vibrações de saúde, em vibrações de alegria, em vibrações de muita esperança. Vocês não sabem o prazer de retornar a Campos, de rever Eliette, de rever amigos tão queridos, de ser acolhido na casa do Evaldo, da Selminha. Gente, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Nunca comi comidas tão gostosas. Mas ele estava muito em cima também. Eu quis tirar até uma foto do quarto para mandar para minha esposa. Eu estou dormindo melhor aqui. Brincadeira, né, gente? Porque ninguém dorme longe da esposa melhor. Mas eu nunca fui tão bem recebido. Revendo aqui o Hélio, um companheiro querido, alguém com quem eu aprendo há tanto tempo. Então, se eu pudesse, eu abraçava cada um de vocês, abraçava esses espíritos amigos que já são possíveis de ser registrados. Eu quero dedicar essa fala a dois queridos que já se encontram no plano espiritual e que me fazem ter um sentimento tão fraterno quando venho a Campos, que é José Luiz Rangel e o José Rolando, com o qual eu trabalhei lá na Liga Espírita. Meus amigos, recebam essa minha pálida homenagem na forma das palavras que eu endereço a Jesus pedindo por cada um de vocês. Ele veio. Pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, e nos deu a sua calma, mas nos trouxe a sua paz. Esses são versos do poeta Milé. E quando vínhamos para cá, eu e Evaldo, ele se lembrou do Milé com tanto carinho, e eu com esses versos na cabeça, que eu não posso cantar, eu não tenho a voz aveludada do Evaldo. Mas a gente pode declamar, ainda que palidamente, porque se o nosso tema é Espiritismo em Ação, como viver os tempos atuais, a resposta, Jesus. Eu poderia terminar a palestra aqui agora. Como viver os tempos atuais? Como Jesus viveu. Como Jesus se relacionava com as pessoas. Como Jesus falava com as pessoas. Como Jesus agasalhava as pessoas. Porque Ele veio. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo. Então, meus amigos, nossa fala nessa manhã de hoje será uma fala embasada em Jesus e em comportamentos para esses dias tão difíceis do século XXI. Mas que a mensagem de Jesus é tão atual. E para tanto, eu quero lembrar uma passagem do Evangelho. Eu não tenho a cabeça do Hélio não, tá, gente? Porque eu assistindo a palestra do Hélio, eu fico impressionado porque ele cita as passagens do Evangelho, as questões do Livro dos Espíritos, as questões do livro Consolador, que eu fico pensando, é uma máquina. Mas um dia eu chego lá. Eu acho que deve assistir às palestras dele, eu vou chegando lá. Mas essa está lá em João capítulo 8, versículos de 1 a 11. E essa passagem me chama muita atenção.
porque fala de uma mulher adúltera. Como nós tratamos as pessoas com dificuldades nos tempos atuais? E é esse exercício de reflexão que eu quero fazer com vocês. Porque talvez nos dias atuais nós não estejamos agindo tal qual Jesus, mas estejamos agindo conforme os religiosos da época. Porque os escribas, os fariseus, aproveitando-se que Jesus estava em Jerusalém, trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E eles tinham a lei nos lábios. Refiro-me à lei de Moisés. Olha, essa mulher foi apanhada em adultério. E é curioso, porque só apanhava uma mulher. O homem adúltero, a lei não falava nada, mas a mulher apanhada em adultério, mandava a lei mosaica que ela precisava ser apedrejada. E os escribas e fariseus ainda tinham um detalhe, eles queriam pôr em prova Jesus. Porque se ele dissesse algo contra a lei de Moisés, estava ali algo para que ele fosse condenado. Mas Jesus tinha uma sabedoria. Era um verdadeiro psicólogo, porque ele conhecia a alma humana. O que fazer com ela? E Jesus não responde nada. Ele simplesmente abaixa-se no chão, começa a escrever. E eu sempre me perguntei, o que Jesus escrevia no chão? Porque os historiadores trazem as mais variadas teses. Mas eu apoiei uma tese que foi trazida por Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, num livro notável chamado A Luz do Mundo. Conta a dona Amélia Rodrigues, numa tese que ela colhe, que Jesus abaixou-se no chão e começou a escrever determinados comportamentos. Estaria ele acusando alguém? Não. Estaria ele proporcionando um exercício de autoconhecimento, de autorreflexão, do tipo, quem sou eu para acusar a mulher? Porque ele escrevia no chão, caluniador, ladrão, adúltero. E aqueles que queriam acusar a mulher ao olharem para o chão, eu também sou adúltero, eu também sou caluniador, eu também sou ladrão. Quem sou eu para acusar a quem quer que seja? Então era um exercício de autoconhecimento, porque nós, conforme diz a psicologia, costumamos projetar nas outras pessoas aquilo que está dentro de nós. Costumamos traduzir a nossa sombra nas outras pessoas, porque é muito mais fácil apontar o dedo em riste, é muito mais fácil atirar pedras em quem quer que seja. E Jesus escreve mais uma vez, quanto o evangelista que ele escreve por 2 vezes. E as pessoas, ao virem aquelas palavras escritas no chão, começam a se retirar do mais velho para o mais novo. Até aqui há uma grande simbologia dos ensinos de Jesus. Por que do mais velho para o mais novo? Porque aqueles que viveram mais, erraram mais. Começam a se retirar de forma que não resta mais ninguém. Só Jesus. Era Jesus o grande psicólogo, o grande filósofo, o grande terapeuta, aquele que nos serve de modelo e guia, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos. E observem, se é nosso modelo para nós copiarmos, se é nosso guia para nós seguirmos. E ele vai até a mulher. Ela já estava abaixada no chão. Mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas ele diz palavras de vida eterna, vai e não tornes a pecar. Porque nós começamos com essa fala. Talvez se fôssemos nós, nos dias de hoje, as pedras estariam nas nossas mãos. E nós atiraríamos aquelas pedras com força. Porque, como já dizia o Hélio ontem, nós ainda somos filhos do ódio, mas podemos ser filhos da luz. Como viver nos dias atuais? Sair da dimensão daquele que condena para a dimensão daquele que acolhe. Mas deixar o erro do outro, cada um dará conta do seu erro. Eu preciso meditar naquelas que são as minhas dificuldades para poder me acertar.
Vejam se nos dias atuais não somos nós que carregamos as pedras na mão. E ninguém hoje, Eliette, pega uma pedra física. As nossas pedras são diferentes, porque elas respondem pelo nome de fofoca. É ou não é verdade? E vocês sabem como é que um espírita fofoca? O espírita, quando quer fofocar, ele bate de ombro um com o outro. E diz assim: nós precisamos orar por Beltrano. E quando fala desse jeito, sai de baixo. Porque vai discorrer o rosário da vida alheia. É porque eu vi ele em tal lugar. É porque ele anda fazendo isso. Então, quando chegarem, vamos orar por Beltrano, sim, vamos orar. Mas não precisa esticar a conversa, porque vem fofoca. Hoje nós atiramos pedras nas redes sociais. Porque como nós agredimos nas redes sociais? Como a gente usa os dedos que o Evaldo usa para tocar belamente as teclas no violão, para fazer calúnias, para digitar fake news, para atentar contra a vida de outras pessoas. E uma vez um grande discípulo chegou a Sócrates: eu tenho algo para te contar sobre a vida de outra pessoa. E ele já estava no ímpeto para contar. E o mestre: acalma-te. Já passou pelas 3 peneiras? Quais são as peneiras? Eu quero saber se aquilo que você vai me contar é verdade. Bom, eu não sei se é verdade. Alguém me contou, que contou para outro alguém, e agora eu vou te contar. Bom, você não averiguou se é verdade. Você não sabe se é verdadeiro. Então eu não quero saber. Porque nós hoje repassamos as coisas sem saber se é verdade. A segunda peneira: qual a utilidade de eu saber essa coisa? Vai me trazer algo de positivo? Vai proporcionar que eu construa algo diferente na minha vida? E a terceira peneira: a bondade. Se eu souber dessa coisa, eu estarei sendo bom, eu estarei sendo prazeroso ou construindo algo para a vida da outra pessoa ou para a minha sociedade. Bom, se não passou por essas 3 peneiras, daí eu quero saber. Nós trazemos as pedras na mão. Pedras que ferem pelas redes sociais, pedras que ferem nas fofocas, nas calúnias, nas conversas, pedras que ferem porque a nossa conversação às vezes não sai do patamar daquilo que é leviano. E uma vez um espírito, Eliette, chegou para mim e disse assim: meu filho, já pararam para perceber que quando nós vamos orar, a gente costuma dizer, vamos elevar o teor dos nossos pensamentos? Você já refletiu por quê? Eu não. Porque usualmente os nossos pensamentos não são elevados. A gente permanece na turbamuta das coisas do mundo, nas reclamações, nas queixas, em tudo aquilo que não constrói e só quer elevar o pensamento no momento da prece. Quando nós podemos estar com os pensamentos elevados, fazer a construção de uma vida mais digna 24 horas por dia. É bem verdade que a gente não consegue, mas nós podemos nos esforçar. Outro dia eu vi uma estatística, Evaldo, que me pareceu muito peculiar. Dizem neurocientistas que nós temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. Sabiam disso? Todos vocês estão pensando aqui nesse momento. Uns estão pensando no empate do Flamengo ontem. Puxa vida, o Flamengo empatou. Outros estão pensando no que vão comer no almoço. Outros estão pensando no que eu estou falando. Alguns, que hora que ele vai acabar? O fato é que todos nós estamos pensando. Mas os neurocientistas chegaram a uma conclusão. Esses 70 mil pensamentos, em média, que nós temos por dia, apenas de 10 a 20% são pensamentos nobres. O que isso representa? Que 80% do nosso tempo a gente não consegue construir. A gente está na sintonia das coisas do mundo. Então veja se nos dias de hoje a gente não está com as mesmas pedras.
Prontos para atacar, quando a proposta de Jesus é amar. Prontos para dividir, quando a proposta de Jesus é acolher. Fiz uma digressão, agora de volta para esta mulher. Mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Nos dias de hoje nós somos convidados, convocados a agir do mesmo jeito de Jesus. A parar de julgar, a parar de criticar as pessoas, a parar de apontar dedos em riste para a personalidade alheia e a olhar para nós mesmos. Eu vejo que a doutrina espírita atingiu um clímax com as obras do Chico, mas também com as obras de Joana de Ângeles, quando em 1989, Jesus e Vida, ou fazendo uma parceria com ela, Jesus é Vida, ela nos convida, no início da sua série psicológica, a olhar para dentro de nós. Quem nós somos? Qual o nosso papel neste mundo? Como nós devemos viver os dias atuais? Deixa a outra pessoa. Ela é um filho de Deus. Ao invés de criticar, ame. Ame tanto quanto você consiga. Ah, mas vota diferente de mim. Que bom, já pensou se todo mundo fosse igual? Já pensou se nos canteiros do mundo só existissem lírios? Faltariam os crisântemos, faltariam as rosas. Nós somos diferentes, mas as nossas diferenças fazem a diferença. Ah, mas torce para um time diferente do meu. Que bom! Ame essa pessoa. Ah, mas tem uma orientação sexual que não é a padrão. E o que é padrão aos olhos de Deus, senão o amor? Ao olharmos para as outras pessoas, tiremos as pedras da mão. Tiremos os dedos que acusam para simplesmente agregar, acolher, e quanto a mim mesmo, fazer esse mergulho existencial. É esta viagem para dentro de nós, porque eu preciso conhecer o Rafael. Eu preciso saber onde estão as minhas dificuldades. E saber que Jesus ainda hoje me diz: meu filho, vem que eu te espero. Meu filho, o Evangelho será a guia dos teus dias. Eu me recordo de quando cheguei na Sociedade Espírita Fraternidade no ano de 2003. Eu saía de processos muito dolorosos, onde era um suicida em potencial. Cheguei a tentar uma vez. Onde tinha problemas psiquiátricos, tomava muitos remédios. E chegando na Sociedade Espírita Fraternidade, recebi uma carta do benfeitor Camilo, pelas mãos luminosas de José Raul Teixeira. E a carta dizia assim: Rafael, meu filho, Jesus te ama. E Ele vem te esperando durante todo esse tempo, para que você faça as pazes contigo mesmo, para que você o siga tanto quanto o seu coração pode agasalhar, e para que você faça o bem na medida das suas forças, das suas possibilidades. Hoje você não está no mundo mais para perseguir a quem quer que seja. Veja, perseguir a quem quer que seja. Eu ter sido um inquisidor no passado, ou algo semelhante. Hoje você está no mundo para amar, para servir, para ser útil. Como viver os dias atuais? Viver como Jesus viveu. Isso não quer dizer, meus irmãos, negligência como erro, porque Jesus não foi negligente. O que ele disse para a mulher? Vai, não tornes a pecar. E aquela mulher é uma das mulheres mais lindas do Evangelho, porque de adúltera ela se transformou em uma grande trabalhadora do Evangelho. Poucos se dão conta que Dona Amélia Rodrigues, num outro livro chamado Pelos Caminhos de Jesus, narra que naquele mesmo dia ela foi ter com Jesus e lhe perguntou: o que eu faço? Eu não sou aceita aqui em Jerusalém, porque eu me portei contra a lei de Moisés. Minha filha, você é aceita aos olhos de Deus. Ame. Foi o que Jesus disse para ela.
E ela, saindo de Jerusalém, indo para os territórios da Ciro-Fenícia, ela começou a agasalhar pedintes, aqueles que caminhavam serosos pelo caminho. 10 anos depois, quem que aporta na sua mansarda, na sua casinhola, um homem alquebrado. Eu procuro por Jesus. Há 10 anos atrás eu tive tanta raiva de Jesus, porque a minha esposa me traiu e ele a absolveu na praça de Jerusalém. Eu tive tanta raiva. Mas depois, eu fazendo um mergulho dentro da minha personalidade, eu também vi que eu não fui um bom marido. Eu me casei com ela e não ficava um dia em casa. Todos os dias eu me embriagava de vinho capitoso e fui deixando a mulher à sorte, ao léu. E fazendo a viagem para dentro de mim mesmo, eu me dei conta que eu também era um necessitado da paz de Jesus. Agora eu procuro, porque eu também preciso de paz. A mulher se deu conta, era o marido dela. Que agora, arrependido, aproximava-se. Ela não disse que era sua ex-mulher, mas o agasalhou, o abraçou e lhe disse: meu irmão, vamos ter a certeza de que Jesus olha por nós, e a partir de hoje nós seguiremos juntos, como 2 irmãos que trabalham por Jesus. Que mensagem, que proposta. Nada justifica o adultério, mas o esposo também tinha sua parcela de contribuição naquele que foi o erro da esposa. Ambos fizeram o exercício do autoconhecimento, se deram conta das suas dificuldades e caminharam juntos para Jesus. Como viver nos dias atuais? O outro é o outro, tem o seu momento, tem a sua reflexão. Eu não posso agir por quem quer que seja, eu posso agir por mim mesmo. Daí, espiritismo em ação. Aqui também precisa de passe em relógio, né? Espiritismo em ação, como viver os tempos atuais. Lembre-se de um homem que na letra do Evaldo, cabelos a Nazarena, partidos ao meio, olhos azuis da cor do lago de Genezaré. Um homem que não escolheu doutores do templo para ser seus discípulos, mas escolheu pescadores rudes, gente. Ele tirou Simão Pedro, de um dia que Simão Pedro vinha da barca, estava esfaimado, estava angustiado. Eu tentei a noite inteira e não pesquei. E Jesus, vá, volte, jogue as redes. Mas Senhor, eu sou um pescador experiente. Jogar as redes de novo, jogue as suas redes. E ele jogou, e conta o evangelista que as redes tinham tantos peixes. E quando ele voltou, você é o Messias, Jesus. A partir de hoje eu te convido para ser pescador de almas. Como viver nos dias atuais? Vamos pescar almas. Não precisamos ser apenas divulgadores. Pescar almas é dar abraços, é dar sorrisos, é dar bom dia. Nas grandes cidades hoje as pessoas não dão bom dia mais. A gente entra no elevador, parece que não existe um ascensorista. A gente chega no trabalho, há pessoas que precisam ser cumprimentadas, que precisam ser conhecidas. Vamos transformar os invisíveis em visíveis, porque aos olhos de Deus são todos filhos. Vamos nos lembrar de um homem que transformou uma prostituta em apóstola. Miriam de Migdol, Maria de Magdala. Vamos nos lembrar de um homem que, quando 10 leprosos vieram até ele, ele curou os 10. Apenas um voltou para agradecer. Lembremos-nos de um homem que subiu no Tabor e se transfigurou. A alegria de Simão Pedro era tão grande: mestre, vamos construir 3 tendas, uma para você, outra para Elias e outra para Moisés. Simão, compartilhemos as alegrias do monte com aqueles que se encontram em dificuldades na planície. Nós vamos descer
Porque o Evangelho somos nós com as pessoas. É a vivência de cada dia. E ao descerem do monte havia um menino epilético. Se jogava na água, se jogava no fogo, e 3 dos discípulos que haviam subido, 9 tinham ficado embaixo. Aqueles 9 não conseguiam afastar o espírito imundo. Essa caça de espírito é preciso oração e jejum. E aquele espírito se afastou, libertando o menino. Vamos nos lembrar de um homem que mesmo numa cruz, que a gente lembra sempre de uma forma negativa, diz o benfeitor Emmanuel, era uma trave, na vertical para Deus, na horizontal, um grande abraço que dava em todos nós. Exercitou o perdão. Perdoa os pais, perdoa Anás, perdoa Caifás, perdoa Pôncio Pilatos. Eles não sabem o que fazem. Como viver nos dias atuais? Lembre-se de Jesus. Nós temos tanta saudade dele. Às vezes eu começo a me lembrar de Jesus, andando sobre as águas. É você, mestre. Deixa que eu vá andando na sua direção. E Pedro, que foi forte no primeiro momento, foi fraqueza depois, ele afunda. Não vamos afundar. É Ele. É Ele que guia os nossos passos. É Ele que nos tempos de pandemia nos diz, vai passar. É Ele que quando as pessoas brigam, dê o primeiro passo no sentido do perdão. É Ele que ainda hoje, com uma bela construção do benfeitor Camilo, é uma estrela, que quando a gente olha para o alto, é aquela que vai guiando os nossos passos. Assim como guiou os passos daqueles 3 reis magos na direção da plenitude. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que para viver os tempos atuais, é preciso conhecer todas as questões do Livro dos Espíritos. É essa a resposta? É preciso conhecer todos os versículos da Bíblia? É essa a resposta? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, no capítulo 17, item 3, que nós estamos no mundo para ser homens de bem. Porque o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade. Tenho conhecido tantas pessoas simples, mas de um amor tão grande. Tenho encontrado com tanta gente pelas ruas, mas de uma luminosidade, de um carinho. Às vezes me deparo com alquebrados no caminho, quando vou conversar, eu vejo Deus, eu vejo Jesus. Porque para ser homem de bem, não precisa ter tanta intelectualidade. É preciso amar com todo o amor que nós temos. Estudar é importante. Porque, como dizia o Hélio ontem, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade nos diz, amai-vos e instruí-vos. Mas vocês percebem que o amor vem primeiro? Amai-vos e instruí-vos. Muitos de nós nos perdemos porque a gente galga um nível de instrução e não permite que o amor caminhe junto. E vem o Espírito Bezerra de Menezes e nos diz, às vezes a vida está tão ensombrada pela intelectualidade que a gente perde a oportunidade de amar. E complementa o Evangelho segundo o Espiritismo no item 4 do mesmo capítulo 17. O Espiritismo, quando bem compreendido, mas sobretudo quando sentido, pode nos fazer homens de bem. Que proposta! Precisamos compreender o Espiritismo, como nós compreendíamos na vida espírita. Eram estudos tão aprofundados, conduzidos por Dona Ionilda Veloso, ou pelo José Rolando. Gente, eu saía de lá extasiado. Porque como conhecia Espiritismo, Dona Ionilda? Como conhecia Espiritismo, o José Rolando? E eu anotava, às vezes não conseguia acompanhar os raciocínios, era a compreensão do Espiritismo. Mas o sentir vinha na quinta-feira. Porque na quinta-feira nós encontrávamos, Eliette, os nossos irmãos da parte de dentro do hospital psiquiátrico.
Gibran Khalil Gibran costuma dizer que quando a gente pensa nos doentes psiquiátricos, há aqueles que estão na parte de dentro e há aqueles que estão na parte de fora, que somos nós. Nós também somos os doentes, que a misericórdia de Deus vem nos acalmando. Vem propiciando que pelos caminhos do amor a gente não precise entrar. Mas cuidado, se a gente não se esforçar, eu já quase fui para lá. Resolvi ir até lá, porque lá dentro eu fui muito feliz. Eu me lembro daquele jovenzinho que eu esqueci o nome dele. Ele dizia assim: me empresta a chave do carro. Outra: você quer casar comigo? E eram conversas aos meus olhos, as mais pueris, mas de um grande significado, porque eu estava de frente de pessoas. Gente que se alegrava cantando essa música que o Evaldo cantou. A prece é uma luzinha que acendemos na nossa caminhada. Ou fazer o bem é bom. Eu vi aqueles olhozinhos radiantes e eu pedia: Senhor, ajuda-os e ajude-me para que eu não me esqueça das minhas responsabilidades. Ajuda-os, mas ajuda-me para que eu não me torne uma pessoa preconceituosa. Para que eu não repita os erros dos séculos passados, quando a gente enjaulava, quando a gente criticava, quando a gente se considerava o normal enquanto os outros eram os doentes. Eu me lembrava muito de uma história contada por Divaldo nas suas palestras, que quando ele era bem jovenzinho, no interior de São Paulo, Pedro Camargo, que escreve para nós desencarnado, como o espírito Vinícius o chamou: vamos até o leprosário? E Divaldo: eu subo o morro, eu desço o morro, eu vou nos lugares alagados, eu tomo conta de crianças, mas no leprosário eu não vou, eu não consigo. Aproximou-se Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves, para quem não se recorda, foi leproso. Teve as carnes apodrecidas, porque em 1947, quando ele desencarnou em Piratingui, no interior de São Paulo, nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje. Ele aproximou-se de Divaldo e lhe disse: eu te conheço da época da França. Nós estávamos a serviço da igreja romana. Você tem o germe, o bacilo de Hansen no seu perispírito. Você pode desenvolvê-lo ou não. Então você tem dois caminhos. Ou você vai até lá, no trabalho do bem, ou você vai para lá, porque a doença um dia pode te atingir, como me atingiu. E o Divaldo respondeu: vamos agora. O serviço do amor me espera. Hoje Divaldo tem 96 anos, mais de 70 de oratório, mais de 80 de serviço no bem. Eu estive na mansão do Rabi e me dei conta que são mais de 5.000 pessoas atendidas por dia, que recebem cestas básicas, que recebem mensagens do Evangelho. São crianças que no início ele adotava. Ele tem mais de 600 filhos. Hoje já não se adota mais, porque à época se fazia a adoção à brasileira. Ou seja, pegava o menino, levava no cartório o nome do pai, Divaldo Franco, o nome da mãe, Alta de Souza. Na época podia. Hoje precisa de um comprovante de nascimento com vida do hospital. Hoje as crianças continuam tendo seus pais biológicos e ficam em lares substitutos na mansão do Rabi. Os próprios pais vão à mansão do Rabi para serem evangelizados. Ser um homem de bem. Compreender o Espiritismo nos estudos, mas senti-lo quando alguém apresenta uma mão para a gente na rua. E a vontade: vagabundo. Não, não é vagabundo. Ah, mas ele vai beber. O que ele vai fazer não importa. Que eu pelo menos olhe para ele, porque ele tem dignidade de um filho de Deus. Se eu não tenho condição de ajudar a todos, que eu ajude a uma instituição. Mas que eu não me coloque numa condição superior a quem quer que seja.
eu quero dedicar essa parte final a falar de alguns valores. Porque quando a gente lê o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá naquela parte do homem de bem, tem tantos valores, que a gente termina de ler, a gente fica, será que isso é para mim mesmo? Gente, mas não fiquem angustiados, se culpando, nós vamos devagar. Uma caminhada de 1000 passos, a gente começa pelo primeiro. E, para tanto, eu vou fazer uma parceria entre o Espiritismo e Mário Sérgio Cortella. Já ouviram falar desse filósofo? Eu fui aluno de Mário Sérgio Cortella, à distância, porque ele hoje está em São Paulo. E Mário Sérgio Cortella, ele diz que há 5 valores que são inadiáveis para a nossa vivência do século XXI. Mário Sérgio Cortella é nascido no Paraná, filósofo, radicado em São Paulo, da aula na PUC, cristão. E ele disse que desses 5 valores, o primeiro era integridade. Como viver nos dias atuais, ser íntegro. Quando eu falo em integridade, o conceito já vem na cabeça de vocês. Ser correto, ser reto, ser honesto. É isso tudo. Mas como é que a gente materializa isso? Mário Sérgio Cortella, ele reproduz 3 indagações para que a gente possa, nos atos do dia a dia, saber se a gente é íntegro ou não. Quero, posso, devo. Vamos fazer um treino? Eu preciso fazer uma burla no imposto de renda. No Brasil se paga muito imposto. Afinal de contas, o leão tem uma boca muito grande. Será que eu estarei sendo íntegro se agir dessa forma? Vamos fazer as perguntas? Eu quero. Lógico que eu quero. Pagar menos imposto, quem não quer? Eu posso. Aí eu vou no contador, eu dou um jeitinho para cá, um jeitinho para lá. Consigo umas notas com um profissional médico. Eu devo. A gente se lembra de Jesus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A gente não deve. Poderíamos lembrar de Paulo, lá em Coríntios. Se eu errar a citação, ele olha para mim aqui e me corrige. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não me convém fraudar o imposto de renda. Vamos para uma segunda proposta. Passa uma mulher belíssima na rua, que no passado a gente chamava de avião. Ou passa um homem belíssimo, que no passado a gente chamava de pão. Lembra-se disso? Hoje é jeitozinho. Jeitozinho. Eu falei isso no Rio outro dia, numa mocidade espírita. Um jovem, tio, você tá velho, hein? Que tinta que você tá passando nesse cabelo seu? Eu falei, ainda não tem grecinho, ainda tá pretinho. Mas não sei se você já observou, tá caindo tudo. Eu queria ter essa cabeleira do velho, olha só que bonito. Passa uma mulher ou um homem, um avião ou um pão na rua. Mas eu sou casado. Ah, mas ninguém vai ficar sabendo. É só um encontro. Quero. A carne é fraca, quero. Posso. A gente dá um jeitinho de ser escondido. Devo? Não, não devo. Não devo. Como agir nos dias atuais? Sendo íntegro. Agindo como Jesus agiu. Eu não posso causar a outra pessoa porque eu não quero que a outra pessoa me cause. Isso está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Não façais a outrem o que não gostaria que outrem se vos fizesse. O próprio Emmanuel nos diz, lesão afetiva. Esse tipo de comportamento causa no outro uma lesão afetiva. E eu me responsabilizo por tudo que eu faço. Que proposta! Como agir nos dias atuais? Imagine-se na situação da outra pessoa e a repercussão que o seu ato teria se você fosse a outra pessoa. Seria íntegro isso. E prossegue Mário Sérgio Cortella dizendo que ser íntegro é saber dizer sim, sim, não, não.
Mas eu pensei, mas quem disse isso foi Jesus. Porque tem momentos que a gente vai dizer sim. Tem momentos que a gente vai dizer não. Se eu deixar a Eliette, a minha filha só quer comer chocolate o dia inteiro. E ela abre um berreiro. Ela fala que não me ama mais. Mas eu vou deixar ela deixar de almoçar para comer chocolate, gente? Minha filha, um pedacinho. Depois do almoço. Eu não te amo mais. Você é o pior pai do mundo. Saber dizer não. Porque saber dizer não é um exercício de eu ser íntegro. De eu deixar de ser um camaleão e agir conforme as circunstâncias. Querendo sempre agradar as outras pessoas. Mas o exercício da integridade é estar consonante a Jesus. Não é estar consonante com o mundo. Segunda proposta, ser sincero. Essa todo mundo sabe, né? Sinceridade é eu dizer a verdade. Dizer a verdade, mas um pouco mais. Quando a gente busca a etimologia da palavra sinceridade, ela tem um prefixo e um radical. Sim, vem de sine, e o radical cheira. Sine, cheira. Sinceridade. É a pessoa que não se encera para lidar com as outras pessoas. É a pessoa que não se modifica para lidar com as outras pessoas. Porque muitas vezes nós queremos, com a Eliette eu acho de um jeito, porque eu preciso agradá-la, eu preciso ganhar algo nessa relação. Com você eu ajo de outro jeito, porque eu tenho sempre segundas intenções, terceiras intenções. Eu vou me encerando, modificando a minha estrutura para lidar aqui, para lidar acolá. Eu perco a minha sinceridade. Observem, no passado, e vocês vão lembrar-se disso, o marceneiro, quando ia fazer um móvel, às vezes ele errava uma pontinha. O que ele fazia? Pegava a cera de abelha, botava na pontinha, lustrava, parecia que o móvel não tinha defeito. E vendia como se fosse novo, perfeito. Mas era cera, era enganação. Então nós vamos ser integrais. Daí Joana de Ângeles nos diz, o ser integral. O ser que não se divide. O ser que sabe agir no mundo conforme o Evangelho. E não dança conforme as circunstâncias. Sempre querendo ganhar. Porque no mundo dos dias atuais, a gente deixou de ter apenas segundas intenções. A gente tem terceiras, a gente tem quartas. A gente está sempre ganhando e perdendo a nossa sinceridade. A terceira proposta é ser humilde. Nossa, essa vai fundo. Porque quando a gente pega ali o Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 3 de Mateus, bem-aventurados os pobres em espírito. Não é pobreza material não, tá, gente? É humildade. Porque deles é feito o reino dos céus. Como nós precisamos ouvir a simplicidade de Francisco, a simplicidade de Jesus, a pulcritude, palavra difícil, que Paulo usa tanto essa palavra. Pulcritude quer dizer pureza das relações. Entender que eu não sou maior do que ninguém. Entender que se eu tenho uma titulação no mundo é apenas uma titulação no mundo. No plano espiritual que vai contar são as lágrimas que eu enxuguei, são as mãos que eu apertei, são as pessoas que eu ajudei. Gente, vou fazer igual o Wesley. Mais 10 minutinhos, pode ser? Vamos terminar então. E Mário Sérgio Cortella propunha, quando alguém chegar e quiser dar uma carteirada, já viram alguém quando é parado numa blitz? Estava 160 na estrada. O guarda parou. E ele, você sabe com quem está falando? E tira aquela carteira de desembargador. Mário Sérgio Cortella propõe que seja respondido. Eu estou falando com uma pessoa que habita um universo com 2 trilhões de galáxias. Uma dessas galáxias é a Via Láctea, que tem cerca de 100 a 400 bilhões de sóis. Um desses sóis é o nosso Sol. Uma estrelinha de quinta grandeza,
ao redor do qual giram 9 planetas. 9 não, porque agora Plutão foi rebaixado à categoria de planeta anão. Giram 8 planetas. Um dos menores é o planeta Terra, que em novembro do ano passado passou a contar com 8 bilhões de pessoas. Uma dessas 8 bilhões de pessoas é você. É ou não é, para ser humilde? Quem nós somos? Já dizia Chico. Eu sou um cisco. Esse cisco é importante no conjunto, porque somos filhos de Deus. Mas esse cisco, isoladamente falando, não somos nada. Nós somos irmãos uns dos outros. Nós nascemos para estar juntos, não para estar brigando. Quarta proposta: desenvolver o sentido da diversidade, da pluralidade. Meus amigos, já é tempo de parar de ter um pensamento ariano. Ah, Rafael, mas ariano foi na época da Segunda Grande Guerra Mundial. Se deixar, nós temos um pensamento ariano hoje. Quantas pessoas que têm a sua crença de uma matriz afro, que ainda hoje recebem pedradas, são questionadas como se fossem adoradores do diabo. Não é um pensamento ariano. Quantas pessoas são maltratadas porque são transexuais? Nós precisamos de um senso de diversidade. Nós somos negros, brancos, amarelos. Nós somos homo, hétero, transexuais. Nós somos índios, nós somos cidadinos. Nós somos de esquerda, nós somos de direita. Nós somos pobres, nós somos ricos. Mas, sobretudo, todos somos filhos de Deus. Que beleza! Nas parábolas, Jesus narra 3, ali em Lucas capítulo 15, ele fala de um pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Ele deixou as 99 para buscar aquela que se perdeu. Para Jesus nunca foi importante se a ovelha é negra ou branca, é de direita ou de esquerda, é europeia ou africana. Para Jesus sempre foi importante a ovelha, porque ele coloca a ovelha no colo e traz para Cristo. E ainda diz: ego bonus pastor sunt. Eu sou o bom pastor. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Ah, Rafael, e os ateus? É ovelha de Jesus. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muito ateu, bem melhor do que a gente. Porque o sentido de religiosidade não está na religião que professa, mas no amor que espalha. Quinta forma de viver o espiritismo nos dias atuais: solidariedade, fraternidade. Quase que fechamos do mesmo jeito, hein, Hélio? Estamos aí num movimento de sincronicidade. Ser solidário vem de um radical sólido, porque quem é solidário nunca será solitário, porque ser solidário é essa capacidade de fecundar as relações. É tornar-se amigo, tornar-se próximo, ajudar. A última história que eu vou contar. É a última, eu prometo. Chamar alguém de Itapiúna para falar é um problema sério. Porque eu conflito com ele. Competir é um verbo defectivo, né? Não tem essa primeira pessoa. É difícil saber quem quer falar mais. Uma vez eu estava em São Paulo, eu fui almoçar num restaurante chamado Família Mansinho. E tinha uma massa que era uma beleza. E nós pedimos, Evaldo, eita massa gostosa. Sobrou, Selminha. E eu disse assim para o garçom: embala. Minha Gabriela, minha esposa, vai fazer o que, Rafael? Vou levar para casa, lógico. Rafael, você vai entrar dentro de um avião com um prato de macarrão? Qual o problema? Eu embalo direitinho, vai no meu colo. Às vezes eu não quero carregar uma criança no colo, mas um prato de macarrão eu queria. Embala, moço, capricha na embalagem. Eu estava num hotel ali perto da Praça da República e fui com aquela embalagem. Um morador de rua aproximou-se, apontou para a embalagem e disse assim: é comida? Sabe o homem velho que reside em mim? É sim.
macarrão foi caro. Eu já estava pensando na janta. Aquele homem velho queria responder que não era macarrão, que era um pacote de livros. A Gabriele, eu vou te contar um segredo. Nós temos anjos dentro da nossa casa, porque Jesus pega, não no seu caso, mas no meu caso, pega os espíritos devedores e coloca um anjo do lado para a gente não perder o caminho. A Gabriela é um anjo do meu lado, ela olhou dentro dos meus olhos e disse assim: você é espírita. Eu não sei o capítulo, mas lá no Evangelho diz que fora da caridade não há salvação. Eu suei, peguei um pacote de macarrão, dei para o homem. Falei assim: Gabriela, vamos depressa para o hotel que eu posso me arrepender. Você vai fazer o quê? Você vai brigar com o morador de rua? Não. Fui para o hotel. Quando eu saí com a mala, o morador de rua veio na minha direção. Falei: pronto. Se aquela hora ele queria o pacote de macarrão, agora ele vai querer a carteira. Olha o preconceito. Olha as pedras na mão. Olha alguém que não age como Jesus agia. Sou eu que preciso me transformar. Não pensem que os oradores espíritas são pessoas iluminadas. Não. A gente é raça ruim. A gente está a caminho. Ele veio na minha direção e disse assim: eu quero te agradecer, porque eu não fiz nada. Olha ali a minha mulher, olha o meu filho. Nós três comemos daquilo que foi a sua sogra. Aí eu comecei a chorar. E a Gabriela: está vendo? Está vendo como é bom fazer o que é certo? E eu chorava e pensei: meu Deus, o Espiritismo é ação. Como viver nos dias atuais? Viver como Jesus viveu. Amar como Jesus amou. Porque partir como Jesus é partir. Porque os apóstolos fizeram do mesmo jeito. Vamos dispersar a multidão, Senhor. 5.000 homens. E nós só temos 5 pães e 2 peixes. Não. Tragam os cestos. Coloquem os 5 pães e os 2 peixes. E ainda sobrou. Multiplicar o amor. Forma de viver os dias atuais. E aí me lembrando de Mileto, como se estivesse entrando por aquela porta, cantando com aquela voz maviosa, dizendo: ele veio. Com Davi da luz do mundo, tinha um olhar quente, profundo, e sobre ele tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, nos trouxe a sua calma e nos deu a sua paz. Muito obrigado. E que Jesus seja essa estrela que guia os nossos passos. Muita alegria, né, companheiro? Uma reflexão. Quantos amigos espirituais neste momento aqui, neste salão, junto conosco, confraternizando, agradecendo pela oportunidade de estarmos encerrando essa Semana Espírita do Norte Fluminense, agradecendo pelo apoio recebido das casas espíritas, de tantos outros lugares, tantas condições que foram abertas para nós, em especial por estarmos aqui no Lar de Débora, essa casa que sempre também nos acolhe, que está sempre abrindo as portas para o movimento espírita, para o 21º seu. Então, o nosso coração está muito feliz, estamos muito alegres, de uma alegria interna, de amor, de coração cheio, de ver tantas pessoas aqui junto de nós para
esse encerramento que é tão importante e que essa semana, né, trouxe muitos frutos, agradecendo muito as pessoas que tiveram a oportunidade de passar por aqui. Nós temos o Hélio, tivemos ontem o João, também outros companheiros que participaram online, que foi muito interessante, muito bom. Ficávamos a pensar, será que vamos conseguir fazer alguma coisa presencial? Vamos tentar, e realmente conseguimos. E ver esse salão assim, com tantos rostinhos assim, olhando, curtindo, apresentando alegria no coração, é muito bom para nós do 21º Ciclo. Então, eu gostaria de pedir ao nosso companheiro, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma coisa? Evaldo gostaria de encerrar de alguma forma antes da nossa prece? Podemos cantar alegria cristã para todos. Cantamos alegria cristã para todos e pedimos ao nosso companheiro Rafael que faça a prece de encerramento e pedindo a Deus que você retorne à sua cidade com o coração cheio de alegria, de saudade, de momentos muito bonitos que partilhamos juntos ali na nossa vida espírita, na reunião junto com os pacientes. Foi um carinho, foi um momento, foi uma alegria muito grande ter você aqui nessa manhã. Registrar o pessoal do YouTube que está colocando aqui palestra maravilhosa, muita gratidão, muitos agradecimentos. Tem uma pergunta aqui, mas já foi respondida com o seu testemunho final. Então, o pessoal do YouTube também registrar que participaram. Se quiser fazer a pergunta, a gente responde, tá? Tá. Se eu não souber, eu passo para o Evaldo. É a Lia Ribeiro, ela está perguntando como conseguir multiplicar o amor quando carregamos tantos vícios morais que ainda não decidimos transformar. Lia, obrigado pela sua pergunta. Que Jesus abençoe a você, abençoe todos os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Há uma frase do poeta italiano Carlos Drummond de Andrade que serve de referência para mim, porque ele diz assim: só se aprende a amar amando. Nós somos espíritos velhos que carregamos esses vícios e a proposta de renascer para o amor é a cada dia a gente exercitar esse sentimento nas pequenas coisas. Nós não vamos conseguir fazer uma grande transformação, mas nós vamos conseguir, nos pequenos passos, nos pequenos gestos, exercitar esse amor em pequenas partículas, até que ele se transforme no grande norte que guia os nossos passos. Daí, minha amiga, não se cobre em demasia. Aceite e ame o que você já consegue fazer, porque quando a gente se aceita, a gente faz mais. Quando a gente se ama, a gente faz mais. E transforme as pequenas oportunidades, oportunidade como familiar, uma oportunidade no ambiente de trabalho, uma oportunidade em que alguém nos aborda na rua, em ver Jesus naquelas pessoas e em ser útil. Às vezes nós não receberemos os aplausos do mundo, as curtidas das redes sociais, mas a nossa grande recompensa é consciência tranquila e coração em paz. Um beijo grande no seu coração. Vamos lá, Evaldo. Meus amigos, eu quero agradecer a cada um de vocês. Quero relembrar um homem que talvez tenha sido aquele que seguiu Jesus com toda a felicidade do mundo. Viveu dias de idade média, ensinou-nos uma oração que tem sido assim a tônica dos meus dias. Senhor, fazei-nos instrumento da sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve o união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Comece, fazei com que nós possamos mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo dos vícios, das agonias da vida material, que se vive para a vida eterna. Nós pedimos Jesus, Francisco, que abençoe todos os corações aqui reunidos, a todos os oradores, todos aqueles que participaram da Semana Espírita do Norte Fluminense. Abençoe esse grande amigo Evaldo, seu Minha. Abençoe a José Luiz Rangel. Um beijo querido no seu coração. A José Rolando, outro beijo querido no seu coração. Não vou ficar citando nomes para não cometer a indelicadeza de faltar algum. Eu te peço por todos. Te peço pelos internos da Liga Espírita, aqueles queridos que perpassaram aqui dias de aprendizado, mas que carregam o nosso amor, a nossa virtuosidade. Abençoe essa cidade, que desde os dias do Império, almas aqui se levantaram para falar de Jesus, para falar do Evangelho e do Espiritismo. Dai-nos a tua paz. Ensina-nos a servir-te e a buscar-te, tanto quanto nos seja possível. Muito, mas muito obrigado, Senhor. Não nos deixe de erguer uma vez mais. E faz-nos cada dia instrumentos de nós. Que assim seja. Aproveitar esses momentos de vibração. Convidar vocês para levantar agora. Né? Todo mundo está cansado de ficar sentado. Cada as mãos no banheiro do lado. Né? A gente canta a canção da alegria cristã. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos. Como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como
alegria. Cristão. Ó, no final a gente vai tirar uma foto com todo mundo aqui para postar no nosso canal. Quem quiser fazer parte da foto, né? Nossa equipe vai estar tirando aqui.